Meus irmãos, estejamos com os nossos ouvidos bem atentos à palavra de Deus. Não só os ouvidos físicos, mas os ouvidos da alma também. Glória a Jesus. E a palavra de Deus, ela deve ser guardada no coração, lá dentro do coração. Glória a Jesus. Quando guardamos a palavra de Deus no coração, aí vivemos a palavra. Glória a Jesus. Aqui no texto lido, meus irmãos, nós encontramos uma parte da história de Israel. Vocês sabem que Salomão, ele foi o terceiro rei muito abençoado. A monarquia unida. O primeiro foi Saul, se desviou logo. O segundo foi Davi, homem temente a Deus, homem segundo o coração de Deus. E o terceiro foi o filho de Davi, Salomão. Salomão começou a reinar muito jovem ainda e pediu sabedoria a Deus. Deus lhe concedeu sabedoria, riqueza, fama. Deus é gracioso, Deus é maravilhoso. Só que lá para as tantas, ele se desviou, casou-se, tinha aí 1000 mulheres, e o coração se voltou para os ídolos, mas depois se arrependeu e se voltou para Deus, nosso Senhor. É aquela vida de altos e baixos, e a gente tem que manter, irmãos, 24 horas comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Não importa a circunstância. Não importa a circunstância. Nesta vida, nós enfrentamos circunstâncias tão difíceis. Nesta vida, nós somos provados. As provações vêm de Deus para nós, para nos fortalecer na fé, na confiança que temos nele. E também somos tentados. Nem Jesus escapou da tentação, sabe? E em tudo ele foi tentado. Nós somos tentados também. E quem nos tenta para nos derrubar, nos destruir, é Satanás. Mas eu digo para vocês, quando estamos em comunhão com Deus, quando estamos em pé diante de Deus, quando estamos em intimidade com Deus nosso Senhor, aleluia, nada disso vai nos afetar. Nada, absolutamente nada. Porque em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem gente que, não, porque foi minha fraqueza. E você está pensando que fraqueza é alguma comida boa, sei lá, uma vitamina para suas fraquezas? Pecado não é. Pelo contrário, pecado derruba, destrói. Sabe o que é vitamina para você se fortalecer? A palavra de Deus e oração. É verdade, a palavra de Deus e oração. Vocês sabem que Jesus deixou um exemplo, né? Jesus, após o batismo, ele foi para o deserto, lá estava orando, e a tentação chegou. E quando a tentação bateu à porta, irmãos, ele usou com muita autoridade a palavra de Deus. A palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, nós devemos, irmãos, estar preparados. Então, Salomão passou por esta fase tão difícil da vida dele. Mas depois se levantou e escreveu o livro de Eclesiastes, mostrando na prática, na vida, como nós devemos viver. Glória a Jesus. Depois houve a divisão do reino do norte, reino do sul. O reino do sul, alguns reis piedosos, tementes a Deus, mas o reino do norte não escapou um. Todos eles, irmãos, se distanciaram de Deus. E o pior rei do norte foi Acabe. Foi o pior rei do norte, sabe? Logo que casou-se,
com uma mulher que não era judia. Era uma mulher pagã, idólatra, lá de Sidom, na Fenícia, sabe? O nome dela era Jezabel. Pensa numa coisa ruim. É verdade. Casou-se com Jezabel, trouxe Jezabel para Samaria, capital do Reino do Norte. Irmãos, e essa mulher era cruel, essa mulher era mandona, sabe? Até Acabe se curvava diante dela. Ela era quem tinha a palavra final, sabe? E não resta a menor dúvida que o rei difícil, irmãos, que afrontou a Deus e realmente teve um fim muito triste, sabe? É verdade. Então, irmãos, Deus levanta naquele período tão difícil, de muita idolatria, de muitos assassinos de reis, aliás, de profetas. Deus levanta o profeta Elias. O profeta Elias profetizou uma seca que duraria 3 anos e meio. E realmente não choveu sobre a terra e a coisa ficou muito difícil, sabe? E a fome bateu a porta também, não resta dúvida. E Elias se levanta em nome do Senhor e chama Acabe com os 850 profetas e vai lá para o Monte Carmelo, chama os chefes de Israel, os anciãos, os juízes, os príncipes. Vamos para lá, eu quero mostrar para vocês a razão por que tudo isso está acontecendo. E foi lá no Monte Carmelo, irmãos. Aí quando Elias se encontra com Acabe, aí Acabe se dirige a Elias dizendo: és tu o perturbador de Israel? Só porque ele havia profetizado que haveria seca, não havia de chover, segundo a minha palavra, que era a palavra de Deus que estava nele. E realmente não caiu uma gota d'água do céu, e o desespero já era grande. E Acabe bem sabia, irmãos, que Elias era um homem de Deus. E ele havia profetizado seca, e isso aconteceu. Aí vem perguntar a ele: és tu o perturbador de Israel? Aí ele disse: não, eu não sou perturbador de Israel, não. Perturbador de Israel, sabe quem é? Você e a casa de seu pai. Vocês é que têm perturbado Israel, sabe? Irmãos, profeta, homem de Deus, não tem medo de falar a palavra de Deus. É verdade. Ele era rei, Acabe era rei, mas Elias não era nem um vereador. Elias era um profeta de Deus. Elias se levanta, irmãos, e confronta o rei Acabe. Glória a Jesus. E é assim mesmo. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, irmãos, muitos reis confrontando, sendo confrontados por profetas. Porque profeta levantado por Deus, irmãos, ele fala o que Deus manda ele falar. Glória a Jesus. É verdade. De sorte que vocês sabem a história de João Batista. João Batista começou a pregar lá no deserto e foi até o palácio de Herodes e disse para ele: não te aliste possuir a mulher de quem? Do teu irmão Filipe. E Herodes estremeceu diante daquilo, sabe? Mas João, irmãos, custou a sua cabeça. Ele foi decapitado, mas falou a verdade. A igreja, irmãos, ao longo desses 2000 anos, a igreja é a voz profética de Deus da terra, sim ou não? É verdade, é a igreja do Senhor Jesus. Eu estava lendo uma pesquisa que foi feita, irmãos, diz que ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos, cerca de 70 milhões de cristãos foram presos, foram mortos. Vocês imaginem, pessoas que não negaram a fé, mesmo diante da guilhotina, diante da fogueira, diante da morte, mas não negaram a sua fé. E Jesus, Ele quer homens e mulheres corajosos. E eu vou dizer para vocês, os dias que nós estamos vivendo são os dias desafiadores.
Não fale mais de Bíblia aqui, não fale mais de Jesus, não fale mais de cristianismo. Ei, mas você não pode fechar a sua boca. Abre bem a tua boca. Fala o evangelho de Jesus, prega a palavra de Deus. Venha o que vier, custe o que custar. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Não deve temer falar a palavra do Senhor. Eu ouvi aqui Richard von Brand, passou 14 anos em cadeias comunistas. E tem uma coisa, irmãos, chegou aqui até com os pés ainda doloridos, feridos, nem sapatos podiam calçar. Podia calçar, mas ficou firme. 14 anos, um homem com quase 2 metros de altura, numa cela de apenas 90 centímetros. E tem uma coisa, o sofrimento que ele passou ali foi grande. Quem é seguidor de Jesus, quem é discípulo de Jesus, quem ama Jesus, enfrenta a fogueira, enfrenta a espada, enfrenta a guilhotina, enfrenta qualquer tipo de morte, mas não nega Jesus por nada, nem deixa de falar de Jesus. Glórias a Deus, é verdade, e estamos precisando. Glórias a Deus. A igreja, como voz profética de Deus, precisa levantar a sua voz e dizer para este mundo que ainda há uma porta aberta, ainda há uma oportunidade. Jesus está vivo, glórias a Deus, e Ele muda as situações, glórias a Deus. Então Elias, irmãos, confronta o rei, e a verdade é que aqui no versículo 21 diz: e Elias se chegou a todo o povo, está lá no Monte Carmelo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Enquanto vocês ficam aí oscilando em 2 pensamentos. Porque havia, meus amados irmãos, um sincretismo. Era o Deus Baal e o Deus Jeová. E não dá, irmãos, para misturar. O povo estava confuso, porque o rei Acabe idólatra, a esposa, irmão, disseminou o baalismo no reino do norte, e o povo foi absorvendo toda aquela doutrinação, todo aquele ensinamento, e o povo estava confuso. Aí Elias pergunta: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Aí diz: se o Senhor é Deus, o Senhor Jeová, o Senhor Deus de Israel, se é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Faça a distinção. Olhe para a história e vocês vão ver que não foi Baal que tirou vocês do Egito. Não foi Baal que abriu o Mar Vermelho. Não foi Baal que colocou uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo durante a noite. Não foi Baal que fez o maná cair, nem as codornizes. Não foi Baal, mas foi o Deus Jeová, foi o Deus de Israel, foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas sabe, o povo estava ainda neste pensamento dúbio. Será que é Deus? Será que é Baal? Esse pensamento, eles se inclinavam, hesitavam, vacilavam na fé, já estavam assim confusos. Tanto é que quando Elias fez essa proposta, o povo não lhe respondeu nada. Silêncio total. Deus deseja o melhor para cada um de nós. Glórias a Deus. Deus deseja. Deus levanta Elias do Reino do Norte como profeta, porque Deus queria o bem do seu povo. Mesmo o povo mergulhado na idolatria, mas Deus amava aquele povo. Se Deus não o amasse, Deus não teria levantado o profeta Elias, nem o profeta Eliseu, nem os profetas do norte. Não, Deus teria deixado eles para lá, teria abandonado. Mas Deus levantou profetas. E estes profetas, irmãos,
realmente levantaram a voz, falaram a palavra de Deus. Deus quer sempre o bem do seu povo. Deus nos ama. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O amor de Deus é imensurável. Glórias a Jesus. Eu posso ver, por exemplo, Caim que já tinha proposto no seu coração de matar seu irmão Abel. E Deus aparece a ele e diz para ele: olha, se fizeres o bem, haverá aceitação para ti. Foi a proposta de Deus para ele. Se Deus não o amasse, Deus teria deixado isso para lá. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, que Deus ama o mais vil pecador. Deus ama o traficante. Deus ama a prostituta. Deus usa o adúltero. Deus ama, amados irmãos, aquele que diz que nem Deus existe, o ateu. Deus ama. E Deus propõe que ele se arrependa, que ele se volte, que ele creia. Este é o desejo de Deus. Caim foi um homem bem-aventurado porque Deus apareceu a ele. Imagine Deus conversando com Caim, dizendo: Caim, você anda amargurado, você anda triste, você anda com o coração contra seu irmão, querendo matá-lo. Olha, o pecado jaz à porta, mas há uma saída. Há uma saída. Se fizeres o bem, haverá aceitação para ti. Se não, o pecado jaz à porta e sobre ele dominarás. Você quem vai escolher. Escolha. E sabe o que ele escolheu? Matar seu irmão. Lamentável. Matar seu irmão. Foi a escolha. Isso aí, irmãos, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas. Israel, irmãos, que foi tirado do Egito com mão forte, com o braço estendido. Deus já havia dito através de Moisés, aqui em Deuteronômio capítulo 13, nós vamos encontrar, irmãos, o Senhor falando para Israel através de Moisés. Glória a Jesus, para Israel dar ouvidos à voz do Senhor, porque Deus ama o seu povo. Aí diz o Senhor: após o vosso Deus andareis. Isso aqui foi Moisés usando as palavras de Deus para o seu povo, o povo de Israel. Andareis e a ele temereis. Não era Baal, era o Deus de Israel. E os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Foi isso aí que Deus deixou. Foi isso aí que Deus estabeleceu para o seu povo. Mas lamentavelmente o povo se distanciou de Deus. E Deus é tão maravilhoso que ainda diz através de Moisés para o povo de Israel: olha, eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vocês vão escolher. Aí Deus diz: escolhei, pois, a vida. Escolhei, pois, a vida, para que vivais vós e os vossos filhos depois de vós. Deus quer sempre o nosso bem. Glórias a Jesus. Deus nos ama com amor profundo. Glória a Jesus. Na verdade, irmãos, temos que fazer uma escolha. Temos que fazer uma escolha. Quando nós pregamos, nós fazemos um apelo. O Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo fala ao pecador para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Mas é ele quem tem que tomar a decisão. Isso que nós chamamos de sinergismo. O Espírito Santo de Deus estará ali. Se o pecador abrir o coração e confessar Jesus Cristo como seu Salvador, se arrepender dos seus pecados, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, ele é salvo na mesma hora. Glórias a Jesus. E passa a ser
templo e morada do Espírito Santo de Deus. É justificado na mesma hora e posicionalmente ele passa a ser um santo de Deus. Glórias a Jesus. É verdade. Isso, na verdade, meus amados irmãos, encontramos na palavra de Deus. Não podemos servir a dois senhores. Aqui estava o quadro real do reino do norte: Jeová, Deus de Israel, e Baal. A quem vocês querem servir? Se não agora. Se Deus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, vocês sigam. Se é Baal, sigam. Mas vamos fazer aqui a prova, vamos fazer o teste aqui agora. Aí chama os profetas de Baal, pronto. Vamos fazer aqui um altar para o sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Glórias a Deus. E verdade é que os profetas de Baal prepararam o altar, a lenha e o sacrifício e começaram a invocar a Baal. Baal, ouça-nos, responde-nos, Baal. E Elias zombava dele: grite mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez tenha viajado, grite mais alto aí. E eles começaram: Baal, responde-nos, Baal, responde, Baal. Aí começaram até a dançar e a se cortar, a se automutilarem, irmãos, e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque Baal não é Deus. Chega a vez de Elias agora. Agora chegou a vez de Elias. E o povo estava lá atento. E Acabe estava lá também. Elias repara o altar do Senhor, que estava destruído. Ele repara o altar, coloca a lenha, coloca o novilho em cima, manda despejar água por cima. Foi tanta água que chega os córregos ao redor, ficaram cheios d'água. E todos lá atentos. Silêncio total. Vamos ver o que acontece. Baal não respondeu nada, não deu o mínimo sinal. Agora vamos ver o Deus de Elias, o Deus que ele prega. E Elias começa, meus irmãos, sua oração, glórias a Jesus. E na verdade, queridos, quando ele invoca o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Meus irmãos, não chegou nem a concluir a sua oração, Deus mandou fogo do céu. Mandou fogo do céu, consumiu o novilho, consumiu a lenha, consumiu a pedra, lambeu a água que estava ao redor, tudo virou cinza. Sabe por quê? Porque não há Deus como o nosso Deus. E o povo teve que reconhecer. O povo teve que reconhecer. E o povo gritou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glórias a Deus. Saia dessa dúvida, saia desse vacilo. Onde é que está a sua fé? Glórias a Deus. E o que acontece, irmãos? A decepção foi grande. E quando Jezabel soube que os seus profetas haviam sido mortos, ameaçou matar o profeta Elias. Ele ficou um tanto temeroso diante daquela mensagem de Jezabel para ele, porque não vamos pensar que Elias, irmãos, era diferente de nós. Não. Era homem, humano, tanto quanto nós somos. E a gente sofre impactos emocionais tremendos na vida. Sim ou não? Sente. Elias sentiu esse impacto tão forte na sua vida, e chegou ao fim. Diante de tudo que aconteceu no Monte Carmelo, agora Jezabel vai me tirar a vida. Deitou-se debaixo de um zimbro ali, pediu até a morte a Deus. Mas sabe o que acontece, irmãos? Que Deus não é somente Deus dos montes, é dos vales também.
Ele não é Deus somente quando você está alegre, cantando. Ele é Deus quando você está chorando também. Nos momentos mais sombrios, nos momentos mais escuros da sua vida, Deus está presente cuidando de você. Mandou um anjo, mandou comida para ele, renovou, glórias a Deus, e ele deu continuidade ao seu ministério. Não há, irmãos, não fiquemos pensando que há duas opções. Não, de forma alguma. Ou você é crente ou você é incrédulo. Ou você é salvo ou você é perdido. Não tem esse meio termo não, sabe? Jesus, irmãos, ele nos dias ministeriais, um escriba se deparou diante de Jesus e na verdade elogiou a resposta de Jesus quanto ao principal dos mandamentos. E Jesus Cristo disse para ele: não estás longe do reino de Deus. Quer dizer, está perto, mas não está dentro. A questão é essa. Tem gente que está perto, mas não está dentro. E para ser salvo, não precisa estar perto da igreja não, é preciso estar dentro da igreja, ser membro da igreja. Ou é igreja ou não é igreja. Glórias a Deus. Nós, na verdade, irmãos, fazemos, aleluia, como membros, o corpo místico de Cristo aqui na terra. Eu e você, eu sou membro, você é membro, e na verdade o corpo está aqui, que é a igreja do Senhor Jesus. Não existe meio termo não, ou é a igreja ou é o mundo. Glórias a Deus. Vida dupla, Deus não se agrada de forma alguma. Ou é Deus de Israel ou é Baal. Tomar uma posição. Glórias a Deus. Eu vou encontrar, por exemplo, o patriarca Jó dizendo: eu sei. Olha a convicção. Eu sei. O que, Jó? Que o meu Redentor vive. Eu sei. Isso é convicção, irmãos. Olha o quadro que esse homem estava vivendo. Não foi fácil. Como humano, para mim, foi o homem mais provado. Foi Jó. Mas ele já tinha tomado uma posição aqui. Não importa se eu perdi todos os meus bens. Não importa se eu perdi todos os meus filhos. Não importa se eu perdi a minha saúde. O que importa é que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glórias a Deus. Isso é convicção, amados. O apóstolo Paulo também tinha essa mesma convicção. Glórias a Deus. Paulo diz: eu sei. O que, Paulo? Em quem tenho crido. Eu sei, estou seguro disso. Nada me afastará do amor de Deus. Nada. Aleluia. Nem a morte, nem os anjos, nem as potestades, nem a fome, nada me separará. Glórias a Deus. Tanto é que na última prisão em Roma, ele já sabia que ia ser morto. Escreve a Timóteo e diz: Timóteo, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. O que me resta agora, Timóteo, é receber a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Glórias a Deus. Tem que tomar posição, irmão. Não é ficar meio termo, em cima do muro, como se diz, não. Ou você é igreja ou não é igreja. Glórias a Deus. Eu posso ver também, irmão, Josué. Josué é sucessor de Moisés. Quando ele dá posse às tribos de Israel, ele leva uma mensagem: vocês escolham a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais além do rio, o rio Eufrates, ou aos deuses dos cananeus, escolham. Mas eu e a minha casa
eu e a minha casa, eu não vou servir aos deuses babilônicos, eu não vou servir aos deuses cananeus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toma posição em cima disso. Glórias a Deus. Quando o povo viu o fogo cair, aleluia, consumiu o holocausto, o altar e a água que estava ali presente, o povo se dobrou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Precisamos reconhecer isso. Aleluia. Não é hora de alguém ficar com um pé na igreja e outro no mundo. Não, ou é luz ou são trevas. Sim ou não? É verdade. E nós, irmãos, que somos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, aleluia, nós somos luzes. Jesus Cristo, vós sois o quê? A luz do mundo. Brilha a vossa luz diante de quem? Dos homens. Sua luz, jovem, sua luz, meu irmão, meu companheiro, deve brilhar. Deve brilhar aonde? Em casa, perante os vizinhos, no seu bairro, lá na empresa, lá no comércio, lá na escola. Glórias a Deus. Nós não somos trevas, nós somos luzes. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aleluia. É verdade. Nós fomos tirados lá do império das trevas e fomos transportados para onde? Para o reino. Aleluia. Ou está no reino ou está no império das trevas. Vocês vejam, Israel estava exatamente nisso aí. É Jeová ou é Baal? É Jeová ou Baal? É Baal ou Jeová? Elias faz uma súplica a Deus. Deus responde com fogo e o povo responde dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há outra a quem servir, é a Ele mesmo. Sejamos fiéis a Ele neste mundo de trevas. Não estamos nas trevas, estamos na luz em Cristo Jesus, nosso Senhor.